Bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, porque Deus está cuidando da nossa vida. Vamos glorificar a Deus aqui em nome de Jesus, viver a graça, o cuidado e a misericórdia que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Diante de cada situação, Deus está cuidando da nossa vida. Irmãos, vamos ler uma palavra aqui. Mateus, capítulo 16, versículo 21, 22, 23. João 6, 61 até o 69, mas eu vou pulando alguns versículos aqui, né? E Mateus, de novo, 6, 27, tá bom? Vamos lá? Ó, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já consagrou o seu dia na presença do Senhor? Consagre aí em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Olha só. O que Jesus está falando? Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha de ir a Jerusalém, padecer e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus está contando para os discípulos, a gente está no Mateus 16, 21, tá? Então, o que acontecia? Ele começou a falar para os discípulos, convém que eu vou lá, morra, aconteça isso e tal. Irmão, Jesus tinha os discípulos, ele estava dividindo com eles aquilo que ia acontecer, até mesmo para eles saber, ele falou para a gente que ia acontecer isso. Olha, ele já sabia tudo que ia acontecer. Qual que é o projeto de Deus na vida de Jesus? Entregar Jesus na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, pela humanidade toda. Até aqueles que ainda não nasceram ainda precisam aceitar o sacrifício de Jesus na cruz para nós morarmos com Deus, certo? Então, esse era o projeto de Deus. Esse foi o projeto de Deus que se cumpriu na vida de Jesus. Irmão, tem coisa que eu não entendo. Tem coisa que você não entende. Presta bem atenção. Mas Jesus vai falar conosco. Eu não estou entendendo, mas Jesus está falando comigo. Então, em nome de Jesus, presta bem atenção no projeto que Deus tem na nossa vida. Não para aqui. Não cessou aqui. Acompanha o que Deus tem na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Diante de cada situação, acompanha o projeto que Jesus tem. Acompanha o que ele está falando. Olha só, presta bem atenção. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando e disse a Pedro: presta atenção, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que Deus ordena para mim e para você, o projeto que ele deu e entregou nas nossas mãos, aquilo que ele vai usar a nossa vida, nós vamos cumprir. Não tem alegria, não tem contentamento fugindo de Deus, fugindo daquilo que ele nos chamou para fazer. Em nome de Jesus, não tem projeto, não tem contentamento, não tem nada. Você não vê o Jonas? Fugiu. Hoje em dia, nós estamos em outra época, em outra ocasião. Deus pode usar outra pessoa? Pode, mas não tem contentamento na minha vida e não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Irmão, presta bem atenção. Às vezes, no meio do caminho, vão surgir situações que, às vezes, é do diabo tentando nos impedir
de viver o projeto de Deus. Às vezes vai surgir situação da nossa própria carne tentando burlar e quebrar o projeto de Deus. Jesus já sabia que ia viver essa situação. Ele sabia, não sabia, não estava contando para o discípulo. Lá no Getsemane, o que ele fala? Pai, afasta de mim esse cálice. Porém, não seja tudo como eu quero, mas como tu queres. Se eu não posso. Irmão, em nome de Jesus, tem coisa que eu não entendo. Tem coisa que você não entende. O que Jesus falou? Aí o Pedro repreendeu, né? Falou Jesus e tal, ó, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, aquilo era o projeto de Deus. Às vezes, quem está do meu lado, quem está do seu lado, não vai entender o projeto que Deus tem na nossa vida, mas você está entendendo o projeto que Deus tem na sua vida. Eu estou entendendo o projeto que Deus tem na nossa vida, mas é desafiador, é luta, é coisa fora do comum, é um negócio que eu não sei como é que resolve. É, realmente é isso mesmo. É luta, é um negócio fora do comum e nós não sabemos como resolve. Mas Deus sabe o projeto que ele tem. Ô, irmão, às vezes a gente fala assim, nossa, sabe o que eu quero dizer para nós? Ó, tem irmãos nos dias de hoje, que estão em países que eles estão fugindo, que eles estão matando o cristão, mas Deus mandou ele para lá. E se ele não fosse para lá? Irmão, se ele não fosse para lá, eles iam ser felizes, mas estão vivendo esses desafios, estão vivendo, estão tirando lá, ceifando, perdão, ceifando a vida deles. É isso. Então, eu não entendo o projeto que Deus vai fazer na sua vida. Eu, às vezes, falo, nossa, por quê? Por que não entende? Por que eu não entendo? Por que você não entende? Presta atenção. Aí ele disse: Ele, porém, voltando, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas de Deus, mas só as coisas que são do homem. Meu irmão, presta bem atenção, esse homem aqui foi chamado de diabo. Lá na frente, a sombra de Pedro estava curando. Irmão, em nome de Jesus, ele teve as revelações lá no final, né? João também teve as revelações, mas teve lá as cartas de Pedro. Meu irmão, em nome de Jesus, deixa eu te falar uma coisa. A gente não vai entender as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Quem vai nos ensinar a entender as coisas de Deus é o Espírito Santo de Deus, que traz lá o que de Deus é para nós, né? Nos revela, mostra ali, mas ele não entendia, porque ele estava olhando com o olhar de homem, com o olhar humano. Olha para a situação com o olhar espiritual. O que Jesus fez? Repreendeu a influência do Satanás. Meu irmão, às vezes, a gente vai viver o projeto de Deus, aí de repente, no meio do caminho, você já está pronto, preparado. Fala para alguém o que acontece? Ah, mas isso aí, que não sei o quê. Aí a gente já fica com a cabeça lá pensando, será? Mas espera aí, mas isso aqui já estava, né? Tava empolgado. Você lembra do profeta novo e o profeta velho? Se eu não me engano, tá lá em 1 Reis 13. Não sei se é 1 Reis, 2 Reis 13. O profeta novo e o profeta velho, o que ele faz? Ele não estava indo lá no caminho dele, foi lá, profetizou contra o altar, falou um monte de coisa. Aí foi lá o profeta velho e falou para ele, ó, volta comigo e come lá na minha casa. Deus tinha mandado ele não fazer nada disso. Mas ele acreditou naquilo que aquele homem estava falando. Irmão, em nome de Jesus, não deixe ser guiado pela carne, pelas ideias da carne, pelas ideias que vêm na nossa mente, as ideias humanas. Em nome de Jesus, fica com aquilo que o Espírito Santo de Deus já te direcionou. Fica com o projeto de Deus. Às vezes o projeto meu é diferente do seu. Às vezes o meu tem mais desafio do que o seu. Às vezes não, às vezes o seu tem mais desafio que o meu. Mas é o projeto que Deus nos deu. E a alegria e o contentamento vêm em cumprir o projeto, mesmo que haja desafios e situações contrárias. Em nome de Jesus, ó, continua aqui. Agora no João 6,61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam,
disto, disse-lhe, isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se ver subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos dito são espírito e vida. Fica com a palavra que Jesus disse, que são espírito e vida. Eles não estavam entendendo nada, estava aqui que nem o Pedro. Jesus começou a falar assim, ó, é necessário que vocês comam da minha carne, bebam do meu sangue. Irmão, ele não estava falando de fazer um sacrifício dele ali, mas e beber ali, mas estava falando de algo espiritual e eles não estavam entendendo nada. Aí eles falaram assim, aí Jesus falou: que vai acontecer quando vocês verem o Filho do Homem subir e descer? Meu irmão, o que ele falou? O espírito, que seria, pois, aí ele fala no 63, o espírito é o que vivifica, a carne em nada, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então disse Jesus aos 12, pulei para 67, tá? 61, 62, 3 e agora 67. Então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe Pedro. Ó a diferença do Pedro. Irmão, ó a diferença. O que Jesus está falando? Ó, as palavras que eu estou te falando é espírito e vida. Fica com as palavras de Jesus. Às vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo, mas eu preciso ficar com as palavras de Jesus, porque são espírito e vida. Isso está impedindo de eu passar por desafio, está impedindo de eu passar por luta, por provação? Claro que não, mas as palavras dele é espírito e vida, nós vamos ficar com espírito e vida e ter a direção que nós precisamos em nome de Jesus. Aí o Pedro de novo, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Ele falou assim, vocês querem ir embora também? Vocês não estão aguentando aí o tranco do negócio? Quer ir embora também? Não está aguentando o desafio, não? Ó, vocês não estão entendendo nada também, né? Vocês querem ir embora? Falou assim, não. Negativo. Respondeu-lhe Simão Pedro, para o Senhor, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Cristo, filho de filho de Deus vivente, o filho do Deus vivo, né? Irmão, o Pedro pegou logo a palavra, Senhor, nós vamos ficar com o Senhor. A gente não está entendendo, mas sabe que as palavras são espírito e vida. As palavras de vida eterna estão com o Senhor. Aí ele fala assim, ó, vamos continuar no Mateus aqui finalizando. Ó, qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida, ou um côvado na altura, né? Você pode acrescentar? Não, você não pode. Eu não posso, mas tem alguém que pode. O dono das palavras de vida eterna pode. O Criador dos céus da terra pode. Você lembra lá que o Ezequias entrou na presença de Deus e já estava com a sentença decretada por Deus e enviada através do profeta Isaías, mas ele foi falar com Deus, porque eu não posso acrescentar um pouco de tempo na jornada da vida, mas Deus que é poderoso pode. Entra na presença dele, o que ele fala para mim e para você? Ó, buscai assim, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos se preocupar em buscar o reino, buscar a intervenção de Deus, a manifestação de Deus em nome de Jesus. Eu sei que você não está entendendo o que está acontecendo, eu também não estou entendendo o que está acontecendo, mas a gente vai entender que as coisas de homens é os homens que entendem, as coisas de Deus é o Espírito Santo que nos dá. E Jesus falou o quê? As palavras que eu tenho vos dito são espírito e vida. Em nome de Jesus, toma posse do que Deus tem. Em nome de Jesus, confia na graça e na misericórdia do Senhor. Bora orar? Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo teu poder e a tua graça. Nós te exaltamos, Senhor, pela tua unção e a tua misericórdia. Deus Santo,
Deus querido, Deus todo-poderoso, unge com o teu poder e a tua graça, unge com a tua unção, Senhor, e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Deus todo-poderoso, Pai, ô Senhor, o Pedro não entendeu o que o Senhor ia fazer, Pai, que o Senhor ia morrer na cruz do Calvário. Esse era aquele projeto, esse foi o projeto para nos salvar. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos entender, viver os projetos que o Senhor tem na nossa vida, Pai. Senhor, oh, Pai, as palavras de vida eterna estão contigo, Deus. As palavras de o Espírito e vida, Pai, estão contigo. E nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu te peço nessa hora, abre a nossa mente para viver a tua presença. Senhor, oh, Papai, nós não podemos acrescentar um tempo na jornada da nossa vida, mas o Senhor pode, o Senhor muda os tempos e as horas. Deus, o Daniel, ele ia morrer ali, ele junto com os outros profetas ali, os magos ali daquela região, mas o Senhor trouxe a revelação que ele precisava. Senhor, em nome de Jesus, opera com o teu poder que nós possamos entender, Deus, os projetos do Senhor na nossa vida. E eu peço, Senhor, que nós possamos viver cada palavra que o Senhor tem, porque a tua palavra é espírito e vida. E eu peço, Senhor, nos enche do teu reino, da tua justiça, da tua presença. Em nome de Jesus, eu peço a ti, alcança cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, e cobre com o teu poder e a tua graça, cobre com a tua unção e a tua misericórdia em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida o fortalecimento do Senhor, que Deus te fortaleça diante de cada situação, que você entenda os projetos que Deus tem na tua vida em nome de Jesus, e que as palavras de vida, de espírito e vida ele tem para nós em nome de Jesus. Eu declaro na tua vida em nome de Jesus a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.